Olá pessoal, bom dia. Eu nunca sei fazer aqui, deixa eu ver aqui se eu não vou convidar alguém, convidar meu amigo Eduardo. Acho que é isso. Entrou, entrei. Valeu aí, obrigado aí pessoal. Bom dia pra vocês aí. Vamos ver se o Eduardo aí. É tenso. Esses momentos de entrar mexendo, eu nunca sei, cara. Eu, pelo menos entrei ao vivo aqui. Vamos ver se o Eduardo aí entra aí, se ele mexe lá. Tudo bem com vocês, pessoal? Bom dia aí. Para quem tá em São Paulo aí tá meio frio aí, eu tô com frio aí, pelo menos eu tô de blusa aí. Vamos ver o Eduardo aí. Esperar o Eduardo entrar aí para. Acho. Deixa eu ver se eu tenho que fazer alguma coisa. Tem. Entrou, vamos ver. Entrou meu amigo Eduardo. Aê! Deu certo, deu certo. Bom Sei que esse dia, momento é meio tenso, cara. bom dia, E tudo aí, bem, Manuel? Bom dia a bom dia, todos. Eduardo. Bom dia, tudo bem, cara? Eu tava falando pro pessoal aí que é meio tenso esse momento de entrada, assim, é tenso pra mim, cara. Tudo bem com você, Eduardo? Bom dia, cara. Bom Você tá mal, dia. né? Vamos já Não, falar isso daí que você tá. eu tô tudo bem. Eu tô só com alguns sintomas assim desconfortáveis, dor no corpo. Tava com o estômago ruim ontem, mas terminando a live aqui, eu vou dar uma passadinha no hospital para desencargo de consciência, né? Porque Valeu, esse valeu, corona é cara. simplesmente. É, não, o pessoal aí, ó, o Eduardo tá mal a semana inteira aí, acho que desde de uma picada aí que ele tomou de abelha e tal, e aí ele correu o risco mesmo de ele não estar fazendo a live aí. E eu falei para ele, qualquer coisa eu tocaria aí, mas você é a estrela, né? Você é a estrela principal aí. Mas o Eduardo tá fazendo aí no sacrifício aí, então vamos fazer aí, não vamos tentar ser tão longo aí, né? Essa semana foi uma semana inteira, intensa aí de live também aí, mas legal, cara, legal. E esse assunto é bem interessante e importante aí para muitas pessoas, inclusive, Eduardo, ó, muitas pessoas que eu conheço, que acompanharam, tanto por vídeo, né, ou eu gravo e depois eu coloco no YouTube, pessoal. Inclusive, aquele papo, dá um like aí, quem tá vendo no YouTube, assim, no nosso canalzinho aí, depois. Mas assim, ó, as pessoas gostaram muito, cara. Eu acho que você enriquece muito sobre esses assuntos porque você passou por isso, né? É diferente para muitas pessoas, assim. Eu comentei, transmiti o recado para você, mas muitas pessoas falaram que ao ver você do jeito que você tá hoje, dá esperança, entendeu? E eu entendo. É bacana, é legal, cara. Sim. Hoje nós vamos falar sobre codependência, não é, Manuel? Sobre isso que nós vamos falar. Que Exato. no dependente químico adoece, a família adoece junto, né? E muitas vezes o dependente sai dessa situação e a família continua adoecida. Mais ou É, menos não, isso. essa questão da codependência, assim, que deixar que aquele comportamento do outro te afete, né? Que você esquece de você mesmo e um exemplo só, bem simplesinho, mas às vezes tem aquela família lá onde, vamos colocar que o homem tem o problema da dependência química, seja ela qual for, e a pessoa esquece dela, né? A esposa esquece dela, seja a esposa ou esposo aí, e tem os filhos, tem outros papéis, tem outras pessoas que precisam daquele cuidado e a pessoa acaba esquecendo isso, né? E isso, essa codependência aí, muitas pessoas tratam isso como uma doença, eu vejo também como até uma doença, mas ela não está, por exemplo, sendo bem mais técnico aí, ela não está no aquele CID-10, não está um pouco nisso, né? Mas é considerado até uma doença também, né? Eu passei os dois níveis de codependência, né? Desculpa. Eu passei a codependência que eu tive com as pessoas sentindo codependência de mim, e eu, em uma situação também, durante algum tempo, já fui codependente. Então, os dois lados da moeda são muito ruins, né? Porque o codependente, ele não pode fazer nada para mudar a realidade do outro, né? E aquilo adoece ele.
E tem muito mais coisa. Por exemplo, conheci a codependência em 2012, quando eu fui buscar ajuda para sair daquela situação que eu estava e tal. E a psicóloga, Emanuela, ela falou assim para mim, eu queria parar naquela época, sabe? Tanto que eu busquei minha internação, vendi um carro, cheguei com o dinheirinho na mão, tudo assim. Só que ela sabia que eu não ia conseguir naquele período. E aí ela falou assim para mim, olha, quando você realmente conseguir ficar limpa, sua família vai estar tão adoecida que eles não vão mais conseguir olhar para eles e involuntariamente, assim, tipo, inconscientemente, eles vão fazer um processo para que você recaia, né? Aí eu achei muito estranho ela me falar aquilo naquela época, sabe, Manuel? Eu falei, como assim minha própria família vai Não fazer isso encaixou, né? comigo, né? Falei, não, é sério. Falei, meu, não, nunca fariam isso comigo. Mas é como ela disse, é inconscientemente, porque o que acontece? A codependência, quando uma pessoa está codependente, né, ela passa a olhar para o outro, né, e esquece de olhar para ela mesma. Então, ela vive a vida do outro e não vive a vida dela mesma. Então, e o que isso gera? Isso gera um vazio existencial tão grande dentro dela que quando o dependente químico sai, porque hoje nós estamos, tem vários tipos de codependência, nós estamos falando da dependência química, né? É bom deixar claro isso. Então, quando o dependente químico sai da droga, ela já está num buraco existencial tão grande que ela já não sabe quais são os sonhos dela, o que ela almeja, o que ela quer para a vida dela, né? Mais. Porque ela ficou ali durante anos focada nisso. E aí ela já não tem para onde ir, ela está sem chão. Então é um processo que realmente eu vi acontecer. E. Queria te fazer uma... Pode falar, pode falar. Não, fala, por favor. Não, não, pode falar aí, cara. Acho que talvez eu ia ser um pouco mais longo aí. Não, então, e em relação a ter falado que eu já passei, que eu já fui codependente, isso realmente aconteceu, porque a mãe da minha filha, né, ela passou por esse negócio de drogas e eu tinha saído, ela ainda não tinha. E, cara, uma vez eu estava deitado com ela e a minha cabeça ficou doente de preocupação, sabe? Eu via ela levantando, andando no quarto e usando droga. E eu acendi a luz, ela estava dormindo, sabe? Então, assim, a cabeça cria muito as coisas. Então, o codependente, ele cria muitas coisas na cabeça e ele sofre muito. Eu acho que eu passei a situação só uma vez, assim, tão grave, assim, igual eu tô contando, mas a preocupação teve comigo durante muito tempo, sabe? E é interessante falar isso, porque eu talvez tenha passado com isso para entender um pouco do outro lado, do lado do codependente, que é horrível. Horrível, horrível. Não é uma coisa fácil de se passar, nem fácil de se lidar. Eu acho difícil, Eduardo. Eu tô vendo, eu consigo às vezes enxergar algumas coisas aqui de algumas pessoas falando aí. Eu ouvi alguém falando assim, meu irmão foi dependente químico, né? Essa questão que eu ia falar, Eduardo, é que semana passada a gente estava falando um pouco das drogas, né? A gente estava falando um pouco disso. Eu gosto sempre de me posicionar, talvez algumas pessoas não me conheçam aí, sou psicólogo, eu já atuei na área há uns 20 anos aí na área da saúde, na área social aí. E o que eu vejo, a gente estava falando muito assim, ó, tem duas coisas que eu não consigo. Isso é particular meu, talvez outros profissionais possam falar diferente, não tem problema nenhum. Eu também estou falando que isso que eu vou falar agora, eu estou sendo melhor, eu só estou falando que eu não consigo. Seja a droga qual for, eu não vejo que ela traz benefício, sabe? A gente tem, às vezes, algumas substâncias, igual a gente falou, principalmente antes da maconha, e a gente vê até o álcool, às vezes, da forma que é utilizado, já vi várias matérias aí, às vezes um cálice de vinho, alguma coisa assim, faz bem para a saúde, entendeu? Mas usar a droga, o termo droga, só não sendo redundante lá, voltando lá atrás, né? Mas o termo droga, às vezes um medicamento pode ser considerado droga. Então, assim, droga, a gente usa no dia a dia, mas a forma como a gente usa essa droga que é a questão. Então, eu não consigo achar que droga traz benefício. Porém, também a gente não consegue ficar julgando as pessoas por causa disso. E aí, quando a gente fala de tratamento, de família, que a gente tocou muito nesse assunto na semana retrasada, né? Teve o Dia das Mães, inclusive dia 12 de
maio, agora que a gente está aí, foi o dia do profissional da enfermagem, dia 15 agora foi do assistente social, e acho que da família aí, parabéns aí a todos aí. Então, assim, Eduardo, quando a gente fala de família, cara, a experiência que eu tive, todo esse lado profissional, eu sinto que a família, ela tem poucos espaços para procurar de ajuda. Isso também interfere bastante, sabe? E quando você acha os espaços, que a gente tocou muito nesse assunto da semana passada, da retrasada, ela acha, às vezes, serviços gratuitos, como, acho que Amor Exigente, Naranon, tem vários nomes aí, tem as entidades religiosas que ajudam, e isso eu acho que abraça ajuda bastante. Às vezes a gente pode, ou eu, ou você, às vezes ser contra alguma fala, alguma postura, alguma coisa, mas é tudo que às vezes essas pessoas têm, mesmo em situações financeiras boas, e mesmo aquelas pessoas que já não têm condições financeiras para pagar nada, isso que tem. Não sou contra nada desse tipo de coisa. Porém, você falou uma coisa você foi falando que eu achei muito interessante, Eduardo, que é assim, essas pessoas têm poucos locais, não se fala disso, e a pessoa fica adoecida. Aí a pessoa ouve de tudo que tem que ouvir, é uma mistura de sentimento da família do que ela tem que fazer, de colocar em prática, e ver que aquele processo do adoecimento do usuário de droga é da família inteira. E uma outra pergunta, Eduardo, assim, que sempre as pessoas me fazem, assim, não sei para você, se você até quer falar disso, para a gente talvez não sair do foco aí, mas é por que as pessoas usam drogas? Por vários motivos, depende, entendeu? Não precisa ser pobre para usar droga, não precisa estar numa situação complicada para usar droga, como a pessoa pode estar numa situação financeira boa e usa droga. Só que aí a família também, quando ela está numa situação mais ou menos, ela não entende porque a pessoa está usando droga, e ela se sente muito culpada. Ela coloca a culpa totalmente nela, assim, né? E eu não sei se alguém, se tem cura a codependência, né? Eu acho que a dependência química em geral, a gente é tratado como talvez uma coisa incurável. Eu não vejo muito dessa forma, assim, eu vejo que você pode melhorar a sua vida. Tem tanto o dependente químico como a família, né? E aí, desculpa ter sido só um pouco longo aí, mas aí você teve as suas experiências, né, que você falou com a sua ex-esposa e a mãe da sua filha, né? Você falou, né? E pela sua família também, Eduardo, como que foi aí? Você enxerga alguma coisa aí? Você quer falar alguma coisa sobre isso? Bom, a Valéria fez uma pergunta, eu prometi que eu ia responder para ela, então eu vou responder a pergunta dela e eu respondo a sua. Pode ser, Manuel? Eu mandei Pode? aqui um. A Valéria Eu vi perguntou, aqui. só voltar aqui. Se é possível curar, né? Eu consegui enxergar aqui também da Valéria aí. Procurando aqui, que eu estou no celular. Aqui, ó. Vocês acham que é possível se curar? Porque eu ouvi um dependente que não tinha como se curar, né? Porque pegava aspectos espirituais também. Olha, o que eu acredito, assim, é um CID, né? Código Internacional de Doenças. Então, se você, por exemplo, usa cocaína, certo? Passou aquela fase sua da abstinência, passou a fase que você sente fissura, você consegue dar continuidade na sua vida, você muda a sua identidade, já não carrega mais em recuperação no nome, você é uma nova pessoa. Sim, você está curado ali, sim. Acontece o seguinte, se você não pode usar de novo, que se você usar novamente, aí desperta aquilo lá e volta, né? Mas a partir do momento que você já esquece que ela existe, eu acredito que sim, que tem cura, né? Mas assim, é claro que você não pode usar, né? Só um minutinho que tem alguém me ligando aqui sem parar. Aí, pronto. Então, Manuel, assim, como eu vejo isso? Bom, eu acho que Eu acho é um assunto muito complicado, assim, se tem cura ou não tem cura, né? O que tem, na verdade, é a gente sair disso, construir uma nova identidade, né? Olhar para a vida de outra maneira, buscar coisas novas, buscar ser feliz com coisas novas, não carregar o em recuperação no nome. Então, por exemplo, por que a gente até comentou na semana passada, né?
que eu era contra os grupos, porque os grupos evitam as pessoas de se curar. Manuel, fala alguma coisa. Não tá, você tá escutando ou não? Deu problema no meu som aqui. Aí, fala de novo. Mas não, a gente tá te ouvindo, viu? Tô te ouvindo. Tá Ah, tranquilo. tá. É porque me ligaram aqui, deu um problema aqui. Acho que até deu uma Não, mas desconcentrada. não, tô te Mas, ouvindo. então, assim, eu ser contra esses grupos de GNA é justamente por isso, né? Porque a pessoa entra lá e ela fala, eu sou mais um adicto, estou há tantos anos limpo. Então, assim, se a pessoa está nessa realidade, eu não acredito que tenha cura. Porque nesse momento ela ainda está carregando em recuperação do nome, ela está se chamando de escravo, olhando para o passado, porque ela sabe quanto tempo ela está limpa. Então eu não sei quanto tempo eu estou limpo, entende? Porque passou, construiu uma nova identidade. Então nesse tipo de cura, sim, eu acredito. Mas eu não posso usar de novo, porque se eu usar, ela volta. Eu entendo o que você está falando, Eduardo, e acho que isso aqui é o que é o mais polêmico de tudo. Eu acho que aí, eu ainda só vou insistir ainda nesse assunto que você está falando assim, não é, talvez eu vou usar outras palavras, aí você vê se é isso que você também quer explicar, assim. Eu não sou contra esses grupos, muito pelo contrário, às vezes é o que a gente falou, às vezes esses grupos é o que tem acesso em determinados momentos. O que eu não gosto, vou chamar assim, o que eu não gosto, porque às vezes as pessoas que trabalham nisso, alguma coisa, se sente ofendida, pode se sentir ofendida por isso, não é isso. Mas eu também concordo com você, assim, quando você, acho que dentro do que a Valéria falou, quando você fala e fica vivenciando todo aquele negócio da droga, falando e trazendo aquilo para você como você fala, eu também não, eu acho isso muito ruim, aquilo fica, entendeu? E tem um negócio, Eduardo, que você estava falando, que fez eu lembrar. Existem, não sei se você vai ajudar em muitas pessoas aí, ou você, Valéria, como fez a pergunta, mas as pessoas acham que a questão de você ter um marcador genético, ser uma coisa biológica, te favorece a usar drogas. E eu acho que isso não está fechado ainda, não existe uma coisa fechada ainda disso. Mas a questão é assim, é mais ou menos aquela história, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Que você está usando droga e você está mexendo com a questão cerebral. Então, assim, o seu sistema cerebral, ele vai mudar, entendeu? E se você tem geneticamente aqueles genes, que a gente fala que tem mais de 25 mil genes no seu corpo, para todas as outras doenças também, e aí você protege aquilo, porque quando você fala genética, ou esse marcador, as pessoas acham que isso é uma sentença, que a pessoa vai desenvolver. O que eu também não gosto, acho que da minha visão psicológica, que eu completaria também, Eduardo, é que muitas pessoas usam isso como uma muleta. Porque o que a gente está falando aqui? A gente está falando de mudança de comportamento, tanto do dependente químico, que ele tem que querer, realmente ele tem que querer, e mudança de comportamento da família. Eu acho muito engraçado, Eduardo, uma coisa assim, ó, quando a gente fala de família, está mexendo num assunto delicado, e quando a gente abre uma live, quando a gente faz um stories lá, quando faz aquela propaganda, que a gente vai falar de codependência, que vai falar de família, eu acho que automaticamente as pessoas já ficam com um ar, já vem com uma ideia de muitas coisas. Só que falar hoje de família, às vezes tem um outro contexto que não tinha antigamente. Às vezes falar de família hoje, você pode ser taxado aí de várias coisas, sabe? De ser preconceituoso, disso, daquilo, tal, e não é a questão. O que eu vejo é que muitas vezes aparece esse assunto de família com coaching, falando uma série de coisas, outro profissional falando uma série de coisas, tal, mas quando um psicólogo, alguém da saúde vai falar de família, de comportamento de família, eu sinto também como profissional que as pessoas têm muito comportamento. Só que eu não vou estar aqui, não sei se eu estou sendo claro aí, mas eu não vou estar aqui e falar de como uma família tem que se comportar. Mas quando você fala de codependência, quando você fala desses grupos, quando você fala desses auxílios, as pessoas vão falar o que para você? De como você tem que agir, de como você tem que ter disciplina, de como você tem que ter comportamentos adequados, de como você tem que ter regra na sua casa, de como você tem que fazer o seu papel de pai, papel de filho, papel de mãe, entendeu? Só que aí, uma coisa que você fala muito bem, cara, eu não sei se eu estou conseguindo ilustrar isso, mas o que eu tenho brilho nos olhos com você, assim, que eu sinto desde quando a gente conheceu, é que você assumiu uma responsabilidade, assumiu um papel, você foi atrás disso, entendeu? Então, assim, quando a família ou quando o dependente vai buscar isso,
não sei se te responde aí, Valéria, a pessoa se transforma, muda, como você mudou, entendeu? Então, nesse sentido, do termo da palavra aí, Valéria, eu vejo essa cura, entendeu? Só que a pessoa ela tem que tomar um cuidado, porque ela tem uma questão genética, tem igual você, Eduardo, que já usou. Então, assim, você não pode se colocar em ambiente de risco, porque aquilo vem à tona. As memórias, as questões biológicas mesmo, vêm à tona. Inclusive, só para te dar a palavra aí, Eduardo, eu peguei esse livro aqui, ó, eu descobri esse livro aqui, ele é um livro em inglês, Nevernaut, aqui, não sei aqui, ele é em inglês, e como eu não tenho meu inglês totalmente fluente aqui, eu tô levando um tempo nele aqui, mas é de uma pesquisadora lá nos Estados Unidos que ela está mapeando a questão genética. Eu quero ver se ela chegou a uma conclusão, acho que não, senão a gente ia estourado, porque para determinar que a pessoa tendo aquele reloginho, aquele marcador genético, vai falar, a pessoa está predisposta, entendeu? De achar numa ressonância magnética, alguma coisa assim. Então, isso, os estudos não estão muito fechados com isso, não. Vamos lá, falei demais, né? Não, tranquilo. Eu realmente estou com um probleminha no som, estou me esforçando para te escutar, mas estou aqui, tá bom? Escutei Tá o que você ouvindo? falou, por isso que eu pus até o celular mais próximo. Em relação a essa parte da genética, eu acredito, assim, que, pelo menos comigo, eu acredito que tem a ver, Manuel, que na minha família, o meu pai tem problemas, sabe? Com isso, os irmãos da minha mãe todos têm. Então, assim, olhando assim, é difícil falar, né? Mas, assim, olhando para mim, assim, eu acho que muitas vezes isso pode se influenciar, né? Só que também, assim, a pessoa não tem ninguém na família. Mas se ela ficar insistindo no erro, entendeu? Ela vai ter o problema e vai trazer isso para os genes dos filhos dela, né? Então não tem. Então, e é aquele negócio, não precisa ter predisposição genética, não precisa ter histórico na família. Às vezes o ambiente tem a questão psicossocial que ela é muito forte para uma pessoa usar droga, entendeu? Só que aí quando a gente está falando então de codependência da família, como que a família se sente? A família se sente culpada. Puta, eu dei de tudo para a pessoa usou droga. Fiz de tudo para a pessoa, usou droga. Mas cada caso é caso. Você falou uma coisa, lá em 2008, Eduardo, quando eu trabalhava com adolescentes da Fundação Casa, eu trabalhava numa ONG com série de pessoas fantásticas. Um beijo aí para essas pessoas que eu sei que tá amigo até hoje, vai me ver depois aí, ou deve estar aí. A gente fazia chamava acho que genograma. Então a gente fazia aquele mapa de toda a família, assim, sabe, para entender. Às vezes a gente fazia lá numa cartolina, deixava assim, de cada casa, assim, a gente ficava olhando e tentando compreender. E eu lembro de uma visita que eu fui, que era um menino que estava sendo acompanhado, né, pelo judiciário, aí, pela questão da Fundação Casa em medida de liberdade assistida, e aí quando a gente foi na casa dele, eu entendi, te juro, eu fiquei até hoje com esse sentimento, assim, o menino, ele só teve o ato infracional que levou ele a um boletim de ocorrência, levado para a vara da infância, e que quando eu fui lá visitar, a gente acompanhar a família, entender o local, entender tudo, a gente viu que o menino estava sendo completamente massacrado, entendeu? E aí as pessoas estavam num processo, todas elas, de um adoecimento muito grande dentro delas, assim, sabe? E que todo mundo usou aquele menino também para esconder os problemas dele, para esconder, entendeu? Então, se esse menino também melhorasse, se esse menino saísse das drogas, entendeu? A família estava exposta, entendeu? É muito louco isso, né? É interessante isso. E é de cada caso, eu não estou falando que é todo caso assim, entendeu? Mas isso é Isso interessante. acontece mesmo, Emanuel, demais, né? Demais, isso acontece. Aí fica o bode como se fosse o bode expiatório ali naquele momento, né? E aí fica todo mundo escondido projetando um sintoma em outra pessoa. E ninguém olha para o seu próprio sintoma, né? Por isso que eu acredito assim que o autoconhecimento que resolve esse tipo de coisa, sabe? Até mesmo quando para a parte da codependência mesmo. Que quando eu passei pela codependência com a minha ex, a mãe da minha filha, o que me resolveu? Porque assim, o codependente sofre porque ele não pode mudar o outro. Tudo bem. Só que ninguém pode mudar o outro, né? Ninguém. A gente só pode mudar a gente mesmo. Perfeito? Então, eu me conhecendo, mudando eu mesmo, a forma como eu me sentia, aquilo ali me libertou, sabe, dessa codependência, que é uma realidade que ainda não acabou.
Só que eu não sofro mais, entendeu? A gente não tá mais junto, mas minha filha tá lá. Só que eu tô tranquilo, entendeu? Porque eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer é por mim. Mudando a minha realidade, eu consigo mudar, né, a maneira como eu vejo o mundo, né? Então, eu acredito assim que também uma coisa que você falou sobre os grupos, e realmente, Emanuel, é a única ajuda que a família tem, né? E quando Porque você fala, não tem. sendo psicólogo, Eduardo, eu vou falar uma coisa para vocês aí. Quando a pessoa consegue falar disso, já é meio caminho andado. E quando a gente fala de sentimentos, essas coisas todas, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa semana eu fiz uma live sobre luto para uma escola aí, dessas coisas todas. E eu vou falar uma coisa para vocês. A dor, o sentimento, seja ele qual for, ele sempre vai ser diferente nas pessoas. Cada um interpreta de um jeito, cada um tem seu tempo, entendeu? Não adianta a gente cobrar e ter expectativa justamente nessa questão do outro, sabe? E tem uma coisa que está fora de moda falar essas coisas, como eu pelo menos sinto, né? Mas o homem é diferente da mulher nas questões dos sentimentos também, entendeu? A mulher, ela tem muito mais disposição para adoecer nessas questões. Por quê? Porque ela tem um papel de cuidadora dentro dela já muito forte. Já uma coisa assim, historicamente. Não são todas, como tem homens também que fazem muito bem esse papel. Mas historicamente a mulher leva isso, entendeu? Eu vi uma fala, que não é minha essa fala, assim, passou acho que num jornal aí do meio-dia, mais ou menos eu lembro, foi numa semana, acho que da mulher, onde uma moça chegou e falou assim, que para a mulher, o filho não é uma questão de eu não sei qual é a palavra que ela falou, mas de uma opção, assim, de você ter ou não ter, assim, na questão de, sei lá, igual o homem, me fugiu a palavra aqui, mas o homem, eu tô com uma mulher engravida e para mim eu só simplesmente às vezes saio fora, para ela não tem essa opção, ela tem a opção de cuidar, sabe? Então, assim, essas coisas é diferente para as pessoas, assim, sabe? Cada um interpreta de um jeito. Isso para a família que tem um dependente químico, que faz as coisas, sabe? Tem situações, Eduardo, não sei se você chegou a fazer isso com a sua família, mas eu fico imaginando muitos dos serviços públicos que eu passei aí, a situação, assim, de você ter uma senhora, um senhor, já vou falar assim, uma pessoa mais velha, que o filho é 2 vezes o tamanho, usa droga, vende, faz um monte de coisa e tal. E aí, por isso que eu falo, você tem que tomar cuidado, às vezes, com o que você fala, porque de repente a pessoa vai para um determinado grupo, vai para uma coisa, e a pessoa, não, você não tem que fazer, você não tem que aceitar, você tem que colocar o cara fora de casa, tem que fazer isso, e o cara arrebenta a casa, não sei o que e tal, e ela não consegue chamar nem às vezes o SAMU, não consegue chamar a polícia, não tem o próprio serviço que não vai lá, às vezes dar um apoio para ela, entendeu? Então essas coisas é muito delicada, e a pessoa se sente aqui, a pior pessoa do mundo. Então é onde ela está muito vulnerável, onde ela tem que também escutar muito o que ela tem que fazer. Então, assim, não existe, eu acredito que não existe uma receita de bolo. Cada caso é um caso, você tem que ver, você tem que ver no que a pessoa aguenta, o que ela pode fazer, justamente ela se cuidar primeiro, que não é fácil você colocar um filho para fora de casa, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu também entendo muitas orientações, que também não é fácil você encontrar um pacote de droga dentro da sua casa e você aceitar, você não jogar fora, você, sei lá, entendeu? É muito complicado isso, cara. Se quiser fazer algum comentário aqui, que eu acho que eu vi uma pergunta aqui, enquanto você fala alguma coisa, me ajuda aí, eu vejo alguma pergunta que teve aqui, cara. Não, eu acredito que não tem receita de bolo, né, Manuel? Cada caso é um caso e deve ser visto de maneira individual. Só que nos grupos isso não é realidade. Só que não tem como a gente falar mal também, porque é o que tem para hoje, né? Porque é complicado, entendeu? Só que assim, eu acho que até o nome do grupo, né? Amor exigente, né? Pô, a lei que move todas as leis, para mim, é o amor. Então, o amor não tem que ser exigente, já começa errado o nome, né? Eu mesmo não gosto. Graças a Deus, eu nunca, né, tive alguns desses tipos de problemas, sim. Tive outros, né? Cada um teve um tipo, né? E quando eu até teve uma situação que eu fui posto para fora de casa, mas eu já estava limpo, né? Que aí volta para o tema da live, que é codependência, né? Porque acontece, quando eu fiquei limpo,
A minha mãe precisava olhar para o buraco existencial que foi criado durante aqueles 16 anos que eu passei usando droga, né? E aí ela não conseguiu se enxergar, se observar ali, né? E aí ela me pôs fora com R$ 25 de moeda, que foi até depois que a gente acabou se conhecendo no curso de programação neurolinguística, né? Eu passei uma dificuldade, mas eu não recaí, fiquei bem, fiquei limpo, né? E aos pouquinhos as coisas vão melhorando, sim, né? Hoje eu tenho um relacionamento bacana com ela, né? Mas ainda tem aquele negócio assim, sabe? Ó, deixa ela morar lá, eu moro no meu espaço, a gente se vê, sabe? Mas não pode atrapalhar emocionalmente a minha vida mais, né? Porque, querendo ou não, isso gera um desgaste muito grande, né? O que eu entendi também, Eduardo, você falou uma coisa interessante, assim, eu vou falar de novo do aspecto talvez mais psicológico, assim, essa questão do afeto, do amor, às vezes tem crianças, assim, que não tem uma boa mãe, não tem um bom pai, e fica esse buraco, essa carência desse amor, dessa coisa toda. E a pessoa, às vezes, querer exigir esse amor, talvez, de alguém, ou alguma coisa, isso talvez é onde impeça a pessoa de ir para outros voos, sabe? Ir para outras áreas. Isso, às vezes, coloca a pessoa num patamar que ela deve ficar presa. E lidar com isso não é fácil. É isso que eu estou falando. Porque não é fácil uma criança, às vezes, com 10, 12 anos, perder um pai, entendeu? Perder uma mãe, e aí sentir falta desse amor, entendeu? Ter esse vazio, e às vezes você encontra aí umas interpretações que às vezes a droga entra para completar justamente esse vazio, alguma coisa nesse sentido. E depende, é de cada caso, entendeu? É cada caso. O que eu vejo, assim, se eu me atrevo a dizer assim, que as pessoas têm que se reconstruir, que eu acho que isso que é muito forte que eu tenho de você, assim, essa reconstrução, de olhar o papel, de repente, de mãe, papel de pai, papel de marido, papel de família, sabe? E eu entendi muito bem o que você quis dizer, talvez com essa exigência. A gente não pode, às vezes, exigir, sabe? Mas a gente tem que, talvez, se dar de exemplo, fazer, correr atrás, e aí completa de outras formas, assim, sabe? Talvez é uma coisa que eu não sei se eu consigo encaixar bem aqui, mas eu fiquei com uma sensação agora de uma live que eu fiz para essa escola aí na sexta-feira, onde muitos alunos aí perderam o pai e a mãe por causa da pandemia e estão se sentindo sozinhos, né? E alguns deles, aí eu lembro de um professor lá que acho que é Joselito, até o nome desse professor lá, eu lembro dessa pergunta dele, essa colocação dele, que ele se agarrou, acho que no papel de pai que ele tinha que fazer com o filho dele, que agora é um outro papel que a vida dá, né? E que isso, de repente, faz a pessoa subir, ou uma muleta melhor, mais adequada do que essas coisas. Eduardo, chegou uma pergunta aqui, eu vi aqui, se existem exames genéticos, acho que é uma afirmação aqui, existem exames genéticos que vê que falta dopamina e que é a causa do vício. Não sei, com certeza, se a pessoa está falando, e realmente isso, acho que você faz alguns exames, algumas coisas, e existem faltas de substâncias no corpo que vai faltar essa dopamina, que a pessoa vai usar droga, alguma coisa assim. Mas não necessariamente ela vai usar droga por causa que está faltando dopamina. Ela pode completar isso com qualquer outra coisa, com um esporte, com alguma coisa. Exatamente, concordo com você. Eu acho que isso não faz sentido, porque a causa é sempre interior, né? É sempre interior. Então, a falta de dopamina, tudo bem, né? A pessoa pode produzir dopamina de outro jeito, né? A gente não pode culpar nunca alguma coisa que é exterior, né? E falar, eu usei droga porque minha família tem o gene, eu usei droga porque faltou dopamina, né? Não pode, senão fica muito fácil. A colocação da pessoa não está errada, não. Realmente pode existir. Mas isso, o que eu acho, para quem perguntou, assim, é que isso é usado de uma muleta para a pessoa. E isso faz a pessoa já não sair. Aí a gente enxerga, não vai sair, entendeu? Você sabe quando você tem aquele, a pessoa assim já não vai sair, entendeu?
Legal. Eu acho que tem mais uma pergunta aí. Deixa eu ver aqui. Eu tô com um suporte técnico aqui, minha esposa. Ela tá vendo aqui. Acho que existe sim, acho que é full DNA, alguma coisa assim, acho que é algum exame, alguma coisa assim. Não, eu não estou nem questionando mesmo assim, ó, pode existir mesmo, mas a questão dessa falta de dopamina não é a justificativa da pessoa usar droga. Ela pode estar mais favorecida a usar, que aí tem uma série de coisas que eu falei, ela tem que se proteger, mas é o livre-arbítrio que faz a pessoa usar, né? Se você está com depressão, você tem níveis muito grandes naquela de dopamina, de serotonina, e não é porque a pessoa é depressiva, ela vai usar droga e vai resolver os problemas Também. dela. Então não faz Exato. sentido isso, é exatamente isso que eu estou falando, né? Ela pode usar outro produto que vai ajudar ela, um antidepressivo, alguma coisa, Ela está mais né? vulnerável. É, Justamente, ó, se ela já foi atrás de fazer exame, se ela já foi atrás de fazer isso, então ela está vendo que ela está vulnerável, é igual o diabetes aí, vamos dizer assim. Se você sabe que você tem diabetes, você vai na casa de doce, você vai comer doce, você vai ficar se expondo nisso. Então, legal, você sabe que você tem que tomar cuidado, que você pode usar algumas coisas, entendeu? é. Bacana. Bom, Eduardo, só alguma outra observação que você faria, assim, de você, com a sua família, assim, desse papel, de ter visto a sua família desse papel de codependente? Não só você, mas sua família, Ó, você ainda faz alguma... e é igual você falou, não tem uma receita de bolo, não é uma coisa pronta, né? Cada caso é um caso. No meu caso, o que me tirou da droga foi o autoconhecimento, e assim, eu acredito que, no caso do meu codependente familiar, que é a minha mãe, o que iria fazer ela sair dessa situação seria também assumir, em primeiro lugar, assumir que tem alguma coisa errada e procurar ajuda psicológica, que é o autoconhecimento também, né? Então, assim, dos dois lados, o autoconhecimento resolve. Na minha família, né? Entendi. Sabe o que você fez eu lembrar, Eduardo? Legal, aí, obrigado aí por dar esse espaço de eu pensar aqui, de lembrar, assim, as pessoas, elas, tanto para as doenças psiquiátricas também, para outras coisas, as pessoas sempre buscam uma alternativa mágica. Sempre buscam uma alternativa mágica. Então, o que eu queria falar é o seguinte, olha, a gente está falando aqui de codependência nós dois aqui, eu como psicólogo, você com terapêutica aí que mexe com física quântica e tal. Se a gente começar a falar do que uma família talvez tenha que fazer ou tomar cuidado, tem muita gente que depois vai olhar torto pra gente, alguma coisa assim. Porém, às vezes eu vejo isso, e não estou criticando os coachings, não, mas às vezes eu vejo isso, várias propagandas quando eu entro aí no YouTube, aí, às vezes aparece para mim, às vezes eu fico reparando isso. O cara fala que você, com de repente 30, 40 anos, você vivendo aí com os seus pais, você é uma ameba. O cara até fala assim, é uma ameba, você xinga o cara, alguma coisa assim. Mas a gente tem que sempre ver o contexto. Depende, pessoal, depende das questões. A gente tem uma coisa que, cultural aqui, às vezes, diferente de outros países, que a gente fica mais tempo vivendo na casa dos pais mesmo. Só que a tendência é modernizar, a tendência é ser diferente, isso tem de ser diferente. A gente tem poucas referências nas questões emocionais aí. A gente, antigamente, a gente se falava mais aí acho que tanto de escola como de Leonardo da Vinci, o Nikola Tesla, falava de Einstein, olha as referências que a gente tinha. Hoje essas referências sumiram, entendeu? Então as pessoas têm muitas referências aí de pessoas muito, sabe, fracas emocionalmente, de uma mensagem que as redes sociais, a própria imprensa passa. Então a pessoa não amadurece emocionalmente. Às vezes você vê aí que a postura de pai e de mãe, aí também eu concordo que é o outro lado, não sei se eu estou sendo claro aí, mas de 30, 40 anos, o pai e a mãe às vezes tratar a pessoa como se fosse um bebê também, entendeu? Então não ajuda nessa evolução emocional. Então tá errado, entendeu? Isso tá errado. A pessoa tem que olhar para a família dela, para ver. Famílias são diferentes, toda família tem os seus problemas, entendeu? Mas isso tem que ser desenvolvido da melhor forma possível. Não tem, e, de novo, não tem espaço, e aí as pessoas não buscam tratamento, seja lá qual for, terapêutico, seja a modalidade que for, ela vai buscar tudo quanto que é tipo de coisa. Uma outra coisa também que não está na moda agora, assim, eu vou ser talvez
um pouco polêmico agora, mas a questão do aspecto religioso, seja a religião que for. Mas qual é o papel da família? Às vezes apresentar esse lado da questão da religião. O quanto eu falo na minha história, às vezes essa questão um pouco mais moral, religiosa, também me segurou para não usar droga. Porque eu tenho um filho de 12 anos, você acha que ele não vai ser exposto, você acha que ele não vai, às vezes, experimentar, você acha que, igual a gente estava falando lá na semana retrasada, lá, que tanto eu como você, qual foi as primeiras experiências que a gente teve com droga? Eu fui lá com cigarro e a bicadinha de cerveja com a família, entendeu? Então, assim, é isso que a gente tem que ver, o papel, analisar essas coisas, sabe? É um assunto que é um assunto difícil de se falar, né? Não tem receita pronta, tá todo mundo igual doido aí procurando. Eu mesmo falaram assim: ah, faz isso, eu fazia tudo porque eu queria parar, então eu tenho 17 maneiras diferentes que não deram certo, né? 17 tratamentos que eu investi que não deram certo para tentar parar, né? E depois eu encontrei a minha receita de bolo, que foi o autoconhecimento, foi meditação, muita leitura, né? Muita terapia. É assim, então é um O que assunto isso te que, ajudou? Isso mexeu com a sua autoestima? Você falou da autoestima, que às vezes a gente fala que a pessoa às vezes pode ter autoestima baixa quando usa droga e tal. Você acha que esse processo que você fez, analisando, você acha que fortaleceu a sua autoestima, mudou a sua autoestima? você fala da meditação. Tanto da meditação, leitura, as coisas que você buscou, você acha que te ajudou na sua autoestima? Olha, ajudou, com certeza, assim, tipo, eu desenvolvi uma técnica, assim, quando eu falei, nossa, eu vou e fui fundo, eu tinha um caderno, e aí eu escrevia o meu dia perfeito, sabe? Mesmo internado. Ah, hoje eu vou tomar um banho cantando, vou fazer tantos minutos de meditação, vou ler um livro inteiro. E eu me desafiava naquele dia, sabe? Cada dia era único. E aquilo ia levantando, eu fazia umas perguntas no começo do dia. O que fazer para que meu dia seja produtivo, eu me sinta cansado, feliz e aumente minha autoestima? E assim eu fui conseguindo, sabe? E aí eu parei com os remédios e tudo. E assim, cada um ele não tem uma receita pronta, entendeu? A pessoa tem que estar disposta e fazer, né, acontecer. É igual, Deixa eu mas você fazer uma estava falando pergunta. negócio de sair da casa da mãe, né? Assim, você fica mal acostumado, né? Por exemplo, faz 2 dias que eu tô doente, mesmo, assim, com dor no corpo, tô morrendo de dor de cabeça. Aí faz 2 dias que eu tô enrolando para ir no hospital. Se eu tivesse na casa da mãe, ela já teria me levado no hospital, né? Toda aquela coisa. E o hospital é 2 quarteirões aqui da minha casa, onde eu moro. Então, terminando a Ah, live aqui, eu tô indo pro hospital. Minha cabeça tá explodindo. Hoje eu tô até meio zureta. não, Não tô conseguindo vamos encerrar. raciocinar muito bem. Não, tranquilo. Eu só queria te fazer uma pergunta, cara. Fui brincar, fui dar risada aí. A pergunta que eu ia falar para você é esse processo do seu dia a dia que você falou. Você lembra quando você usava como era seu dia a dia? Era muito solto, uma porcaria, você nem pensava? E como que, depois quando você saiu, como que era seu dia a dia, cara? Como que você mentalizava, assim, sabe, seu dia? Ah, Manuel, depende, né? Você fala quando eu usava, teve o começo, o meio e o fim, né? Tipo, teve o começo, que era a época que só tinha prazer, então era legal o dia, né? Eu fazia tudo, não tinha perdas, né? Muito consistentes. Aí depois teve o meio, né? Que você já percebe que você tem um problema, né? Com a droga, né? E ali você já não sente mais tanto prazer igual no começo. E no fim eu tinha um açaí e chegava uma hora que eu não conseguia mais olhar na cara de ninguém, eu ia me esconder em algum clube, em algum lugar, sabe? E eu lembro que a funcionária me ligava e tal, falando que tinha cliente, eu não conseguia nem olhar no olho das pessoas. Então acho que o fim para mim foi esse. A chegar a um ponto que eu não conseguia mais encarar as pessoas olhando no olho e nem mesmo olhar no espelho. Aí foi que eu fui buscar ajuda, né? Então eu já não tinha mais um dia a dia assim. Tá. Eduardo, eu só vou tentar amarrar, porque eu lembrei aí que a gente já tá, sei lá, acho que vai dar uns 40 minutos aí para chegar um pouco no final, porque você tá mal, você foi no sacrifício aí, mas eu só vou amarrar uma coisa assim para tentar deixar mais claro possível para as pessoas aí, que eu acho que para a família ela vai se sentir culpada. Esse sentimento de culpa é muito grande, ela vai ter que olhar para ela
e cuidar da família. É aquelas velhas historinhas que você está num avião, cai a máscara lá, você tem que colocar primeiro em você para salvar o outro. Então, assim, seja mãe, seja pai, seja filho, seja, sei lá, quem for irmão que está usando droga, aquela estrutura familiar lá que tem, ela tem que olhar para os demais ali, para não entrar naquele buraco ali, que é uma escolha da outra pessoa. Porém, quando a gente fala assim, o que que desperta? E eu às vezes entendo, já ouvi muito isso. Parece que você está abandonando a pessoa, parece que você está fazendo uma opção, e você quer ajudar a pessoa de tudo quanto quer forma. E às vezes ajudar a pessoa de tudo quanto quer forma é você ter um limite, é você ter uma regra, é você, talvez se você olhar para você, para sua família, você vai ver que talvez você não deu valor para isso. E é fogo enxergar às vezes isso, é difícil falar disso, não é fácil. Qualquer um pode vir aqui, abrir a internet e falar o que quiser disso. Mas você tem que analisar essa sua questão da sua família. Não é fácil você enxergar seus erros, seja qual for, entendeu? E quando eu tenho um dependente químico, eu acho que aí eu te peço uma ajuda, Eduardo, que assim, ó, você tem que, às vezes, ser humilde e se colocar no lugar que, às vezes, você não consegue, você não pode, entendeu? E por quê? Porque, às vezes, com 6 meses ou tanto tempo a pessoa afastada, ela usou, às vezes eu vejo muito isso, a pessoa usou droga 10 anos da vida. Aí ela fica um mês, uma semana, ela já quer recompensa. Ela já quer recompensa. Aí, às vezes, a família, se ela tiver uma condição financeira, ela vai liberar o carro, vai dar dinheiro, vai não sei o quê, só que o cara não está preparado para lidar com dinheiro, o cara não tá... Então a família às vezes acaba ajudando a pessoa a recair ou ficar nisso. Então por isso que esses grupos ou várias coisas que a gente fala de família, tem que olhar para ela, tem que falar um não. Você tem que mudar os seus comportamentos. Uma coisa que também é muito comum as pessoas ouvirem, é quando, ainda mais você também que teve essas experiências, quando você estava internado e você retorna para sua casa, às vezes as pessoas aconselham você modificar tudo na sua casa, você receber, você mudar o seu comportamento. Quando você tem uma condição financeira e é fácil isso, é até bacana. Agora, quando você é pobre, você tem o mesmo espaço, mesmo que você não consegue mudar nada também. Mas isso é legal. Isso é legal, às vezes, se você consegue mudar isso, rotuares, sabe, às vezes de você pintar uma casa, mudar os móveis e tal, mas você também, isso não é fundamental, você tem que mudar o seu comportamento, a sua visão, a sua atenção, entendeu? Não é fácil, mas como você falou e teve as perguntas aí, acho que eu fui claro aí nas perguntas aí, acredito que sim, realmente, assim, acho que deve ter os exames que fala de dopamina, essa coisa toda que está baixo, mas é usado isso como uma muleta para a pessoa, se não cuidar de outras áreas, igual você falou da pessoa com depressão, ela vai usar mais droga, não sei o quê. Não, às vezes tem pessoa com depressão que não usa droga nenhuma, usa só o remédio, que teoricamente é uma droga, mas ela está numa outra pegada, entendeu? Então, assim, pessoal, falar, buscar, seja em determinado momento, por mais que às vezes a gente se posicionou com uma ou outra coisa diferente aí, mas se é o que tem e é o que você pode, vai te ajudar, ou você vai descobrir alguma coisa também que você pensa ao contrário, não tem problema. Você pode pensar ao contrário da gente aqui também, não tem problema, mas faça alguma coisa, que como você falou, você descobriu talvez lá trocentas maneiras de que não deram certo, né? Então, você encontrou alguma que deu certo, mas faça alguma coisa, faz alguma coisa. Então, é importante Eu a nunca família desisti, fui não até dar desistir. certo e eu consegui, né? Esse que é o importante, é não desistir. Às vezes, você estando em grupo ou falando com outras pessoas que têm o mesmo problema, te fortalece, te ajuda, né? Outras vezes não. Outras vezes a pessoa, de repente, sei lá, cada um é de um jeito, né? Igual eu falei para você que fiz a live na sexta-feira, igual o processo de luto. Cada um faz de um jeito, né? Cada um quer ficar mais isolado, outro quer ficar mais em grupo. Dá uma Vai lá. licencinha aqui que minha mãe acabou de chegar aqui. Só um minutinho, que ela tá batendo aqui na porta. Só um segundo. Tá preocupada com você aí. Não, é isso, pessoal. Eu espero aí que tanto eu e o Eduardo aí tenha sido claro para vocês. Eduardo aí fez o sacrifício aí de estar com a gente aí, que tá muito mal aí, tá ruim aí. A gente vai procurar fazer as nossas lives aí de todos os domingos, tentar abordar esse tema. Eu passei o recado para o Eduardo aí, de muitas pessoas aí, o quanto é importante as pessoas verem você, Eduardo, que saiu disso, está um tempo disso,
Então, assim, principalmente você acaba motivando as pessoas aí, né? Então, acho que da minha parte é um pouco isso aí, acho que você não escutou, mas eu estava agradecendo aí as pessoas, falando aí, agradecendo você do seu sacrifício aí de ter feito a live aí meio ruim aí, que você vai pro médico aí, ó, fala para sua mãe te levar aí, e é É isso, bom você quer falar alguma coisa aproveitar. aqui, não? Então, eu quero agradecer, pedir desculpa primeiramente, porque hoje eu estava tipo Normal. 35%, assim, sabe? Realmente meu raciocínio não estava muito legal hoje, eu tô com muita dor de cabeça e dor no corpo, e aí eu vou dar uma passadinha no hospital, ver o que pode ser. Depois eu deixo um history lá falando pra galera, né, para o pessoal não ficar preocupado, mas não há de ser nada, não. O remédio vai resolver. Se Deus quiser, não é esse corona, né? E obrigado, Emanuel, pelo convite. Não, beleza, vamos tentar, Eduardo. Esse é um tema meio sempre polêmico, assim, complicado, mas eu acho que a gente conseguiu abordar, pelo menos eu sinto que a gente conseguiu abordar da melhor forma possível, ajudar as pessoas a pensarem que tem esse problema todo, né? Eu vou, acho que tanto eu como você depois a gente vai deixar essas lives gravadas no Instagram nosso aí, eu vvou passar para o Eduardo, que eu estou gravando aí, e fica no YouTube também. Então, a pessoa pode ver depois aí no meu canal do YouTube, aí é Alex PSE, que é Psicologia, Sabedoria e Espiritualidade. Vou deixar no YouTube, acho que no Instagram também depois, quando eu fizer, eu vou deixar o link, se alguém tiver interesse desse livro aqui, alguma coisa assim. E legal, agradeço aí as pessoas a estarem aí de domingo de manhã, aí, aqui pelo menos em São Paulo estava mais friozinho, eu tô de blusa aqui, e você aí em Ribeirão, aí não sei como é que tá o tempo aí, acho que tá melhor que aqui, né? Eu tô com o ar-condicionado, Ah, tá tá calor, tá gostoso. sempre calor. Ribeirão Preto é calor demais. Então, beleza. Ó, pessoal, obrigado pelos comentários. Espero ter respondido a todos. Se caso eu não respondi, a gente tenta ver e responder de novo. Muito obrigado aí pelas pessoas que acompanharam aí em pleno domingo de manhã aí. E é isso, meu amigo. Vai para o hospital aí. Agora eu vou lá, né? Eu devia ter ido antes, né? Mas eu Mas vou. obrigado. Obrigado Obrigado mesmo. A você, gente, a Manuel. gente, Viu? a gente tenta deixar no nosso, pelo menos no nosso Instagram, o tema, ou a gente tenta buscar, que a gente encaixou o domingo de manhã, é bom para nós aí. E aí é isso, a gente vai fazendo conteúdo aí. Obrigado, Tá bom? obrigado pelo convite. É sempre bom estar com você. Obrigado. Obrigado a Digo todos que mesmo, velho. Até mais, assistiram. pessoal. Beleza. Obrigadão. Tchau, tchau.